Aqui uma pessoa está bastante interessada nos raios e começa a ver as coisas do ponto de vista dos raios, dessas energias de raios. E diz o seguinte: algumas pessoas que têm temperamento colérico e autoritário são confundidas com pessoas de primeiro raio. A gente estar colérico ou a gente estar autoritário, isso pode ser um primeiro raio distorcido, né? Isto é uma energia de vontade e poder distorcida. Realmente, o primeiro raio tem poder e tem o trabalho de destruir formas ultrapassadas. Mas ele destrói formas ultrapassadas não porque está colérico, ou não pelo prazer de destruir. Ele destrói formas ultrapassadas para dar lugar às formas atuais. Porque pode haver uma forma atual para emergir, pode haver um lado novo, autêntico, que ainda não emergiu e que deve surgir, mas a forma ultrapassada não deixa. Então o primeiro raio destrói isto, mas não tem nada a ver com cólera. Então você ficar colérico diante da forma ultrapassada do outro, isso não é primeiro raio. Isso é uma situação doentia sua, não primeiro raio. Porque o primeiro raio é um poder para destruir a forma ultrapassada no outro, liberar o outro da forma ultrapassada. E nós sabemos que o primeiro raio não trabalha sozinho, porque se o primeiro raio trabalhasse sozinho, ninguém o suportaria. Então esta vontade de poder pura, ninguém suporta, nem em si e nem a emitindo, ninguém suporta. Então o primeiro raio nunca trabalha sozinho. Este poder de destruição, mas de destruição de coisas ultrapassadas, destruição de coisas que não servem mais. Esse poder de destruição, ele vem sempre acompanhado do outro raio, ele vem sempre acompanhado do amor-sabedoria. Então, se esta vontade e poder de destruir vem acompanhada pelo amor-sabedoria, não só destrói sem matar, porque destrói para que surja uma outra coisa, para que surja o que tem que surgir. Não só faz isto, como suscita no outro a gratidão por ter visto a sua forma velha destruída. Mas aqui o primeiro raio estava unido ao segundo. Esta vontade e poder de destruir estava unida com amor-sabedoria. Estas coisas estão sempre juntas. E autoritarismo, como se diz aqui, também não tem que ser confundido com o primeiro raio. Porque o que o primeiro raio é capacidade de governar. Isto sim. Não existe governo em lugar nenhum sem primeiro raio. Governo sem primeiro raio não tem esse nome, é outra coisa, é outro processo. Mas governo é primeiro raio. Primeiro raio com outros, né? Obviamente. Então, este governo não tem nada a ver com autoritarismo. É como gente que está começando e que tem uma coordenação. Então, é autoritária. Porque não sabe. Porque não sabe exercer o governo. Ainda não tem o primeiro raio corretamente em si. Então é autoritário, porque não tem o primeiro raio ainda assimilado. Porque precisa do primeiro raio para coordenar, para governar. É preciso o primeiro raio para isso, mesclado com outros. Mas essa capacidade de governar, esta capacidade de aplicar este raio do governo, ele não é autoritário. Ele é um raio que reúne a energia de todos os que são governados. É um raio de uma extrema sabedoria,
Porque ele, quando governa, ele está reunindo a energia de todos. Todos estão se sentindo reunidos na sua própria energia. E o governo não é a imposição de uma única energia. O governo é esta capacidade de reunir a energia de todos e fazer daquilo uma única energia. Isto que é o poder do primeiro raio no governo. Não tem nada a ver com autoritarismo. Autoritarismo é coisa para gente ignorante. Então não vamos confundir a vontade e poder, o raio que é a origem de tudo, porque a origem de tudo está no primeiro raio. Nada teria se manifestado sem esta origem, não é? Então, é preciso sim fazer distinção entre estas coisas. E esse primeiro raio, que não suscita cólera, nem suscita o autoritarismo e coisas desse gênero, né? Este primeiro raio, o que trabalha em cada um de nós como indivíduos, é a manifestação da nossa essência interna. A nossa essência interna não poderia jamais se manifestar sem o poder do primeiro raio. A nossa essência interna pode ser de qualquer raio, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo. Nós temos uma essência ou temos um ser em qualquer raio, mas sem o primeiro, sem o poder, nenhuma essência se manifesta. Então, o poder do primeiro raio sobre nós não é um poder de nos reprimir. O poder do primeiro raio, este poder cósmico sobre cada indivíduo, sobre cada um de nós, é um poder para que a nossa essência se manifeste, que sem esse poder ela não encontra forças. Agora, em geral, este primeiro raio está incidindo, este primeiro raio, esta vontade de poder cósmica, está incidindo, é no sentido de moldar a nova humanidade, que também precisa primeiro raio, senão a humanidade jamais muda de forma. A humanidade só muda de forma, só surge uma outra humanidade, só surge uma evolução deste conjunto de vidas se o primeiro raio está ali com a sua vontade e com seu poder, senão não surge nada. Então, o primeiro raio está trabalhando a nós todos, mas se nós nos tornamos por causa disso autoritários e se nós nos tornamos coléricos ou outras qualidades desse tipo, desse gênero, então é porque nós não compreendemos isto. Ou porque o primeiro raio, este poder, passou por nós e não encontrou o canal puro, não nos encontrou purificados. Esse primeiro raio incidiu sobre nós e nos encontrou impuros, nos encontrou cheios de impurezas. Então ficamos autoritários, ficamos coléricos, né? Ficamos muito fortes para impor as coisas aos outros. Mas isto não é por causa do raio, não é por causa do poder e da vontade em si. Isto é porque nós não estamos preparados para receber esta vontade, para receber este poder e agirmos com mais amor. Porque nunca isso está desligado da energia do amor.